É isso. Por isso que tem por aí pastores aí, que você vê na internet e tal, na notícia, que faz muita coisas erradas, né? É isso aí. Vai mais na aparência, mas por fora faz coisas erradas. E é isso aí. Porque às vezes não é aquilo que Deus colocou no coração dele. Às vezes só foi apenas o orgulho, o ego na cabeça dele. Nossa, vou escolher aqui. Eu vou ser isso, pronto. É isso. É exatamente. Pronto. Não, mas é o que Deus que escolhe, mano. É isso mesmo. Aí o Espírito Santo vai te encher. E o próprio Espírito Santo, como ele é o consolador, ele vai lhe ensinar exatamente a oração através de você meditando na palavra. Assim você vai conseguir sim descobrir e exercer seu chamado. E é isso. O que me fez exercer mais o meu chamado foi ter uma certa motivação, por exemplo, para que eu vou estudar a Bíblia? Para quê? Não, porque eu vou pregar. Pronto, aí. Então eu tenho que estudar o devocional, né? Ler, porque e gravar vídeo para a internet, por exemplo, gravar conteúdo no YouTube, criar um curso, uma mentoria para ajudar as pessoas, porque eu sou pregador. Então, isso é motivação, cara. Entendeu? Você coloca certas responsabilidades no seu chamado. É isso. É isso aí. Que nem aquela frase lá do Homem-Aranha. Peter, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então é isso, exatamente. É isso aí. Isso aí tá no filme do Homem-Aranha, mas é verdade, mano. É verdade, entendeu? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então é isso, mano. É você colocar uma responsabilidade, cara. Porque você vai ver um sentido. Por exemplo, por que eu vou ler a Bíblia? Tipo assim, eu consigo fazer as coisas quando eu tenho uma certa motivação por trás. Eu sou assim, eu sou assim, eu. Por exemplo, eu leio a palavra, faço um devocional, por quê? Porque eu marco um dia para eu pregar. Eu vou marcar um dia para eu pregar. Então, eu vou ler, vou estudar, entender? Fazer o devocional, anotar, porque eu vou pregar. Então é importante eu estar sempre, né, conectado, porque assim eu vou ter uma certa motivação, porque, vou pregar, então as pessoas vão depender de mim, então eu tenho que estar lá naquele dia, naquele horário. Então é assim. Também, porque eu gosto de gravar conteúdo para a internet também. Porque isso também gera uma certa motivação, né? Porque, por exemplo, se eu gravo conteúdo para o YouTube, para o TikTok, então eu vou estar ajudando as pessoas a levar a palavra do Senhor para elas, né? Ensinamentos. Por isso que eu criei esse curso, né? Por causa disso também. Porque isso é uma certa motivação, digamos, para eu estudar. É isso, para eu estudar, para eu por quê? Porque eu tenho que compartilhar o conhecimento também, transbordar o conhecimento, não deixar o conhecimento apenas para mim. Né? Porque tem pessoas que são pessoas muito, com certeza, deve existir, com certeza, pessoas que são muito inteligentes em teologia, sabem 10 mil vezes mais que eu, né? Eu sou um jumento perto dessas pessoas, mano. Mas essas pessoas, elas não conseguem transbordar e compartilhar o conhecimento. Apenas fica para elas, assim, entendeu? Tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que ela é a nutritiva e tem a pessoa que ela é ativa, exatamente, a pessoa mais ativista. Eu acho que a nutritiva, ela só consome o conteúdo, ela só lê, né? A nutritiva, ela tem muito conteúdo na cabeça dela, muito mesmo. Mas e tem um outro, que é o mais ativista, né? Ativista. Ele é ativista. Cara, é interessante, eu vi essa analogia, cara, na internet, mano. Interessante, velho. Uma aula do psicólogo Marcos Stride, mano. O bicho é inteligente. Eu tá assistindo, acompanho bastante ele. É Marcos Stride. Ele é inteligente pra caramba, eu gosto bastante. É isso aí. Tem um nutritivo e tem um ativista. O ativista, ele pega assim, cara, pra que eu vou estudar isso, velho? Eu vou fazer o que com esse conhecimento? Eu só vou ler mesmo, pra quê? É isso. Né? Se você não. Pra quê, né? Pra que você vai. Pra quê, cara? Mas você tem uma motivação por trás disso. Aí você, cara, eu vou estudar. Aí o pingo de conhecimento que eu tiver já vai ser um oceano para aquela pessoa que está no deserto da ignorância. O pingo de conhecimento que você tem para outra pessoa é um oceano. Por quê? Porque ela está no deserto da ignorância. É isso. O pingo de conhecimento que você tem é um oceano para quem está no deserto da ignorância. Olha que interessante. Então, é importante, entendeu? É isso, cara. É isso. Também não tem a ver com você saber muito, não tem a ver com você sabe passar bem para as pessoas, né? Comunicar bem as pessoas. Aí que você foi com a pessoa. Sei lá o que, Aí sim, peraí, certo texto aqui, vamos ler aqui. Aí, parar lá. Aí lê aqui, sei lá o que. Aí. Assim, ó.
não, velho. Às vezes pega um. Não precisa ler tudo, mano. Porque seja um. Cada um, velho. Eu vou respeitar, né? Mas, cara, não é um slide, não, mano. Tá ligado? Não é um slide, não, cara. Pega um pedaço de alguma coisa, um pedaço de um estudo, alguma coisa, pega um pedaço, vai memorizando, tal, salvo, memorizando. Então, assim, para nós entendermos sobre o dom do Espírito Santo, para entendermos, aí tá, vai memorizando, pega um pouquinho mesmo, pega conhecimento, vai. Aí o resto você vai comunicando, que eu comecei a fazer comunicando. Assim você não fica muito apegado ao texto, né? Porque você não vai ficar assim, ó, a pregação, a ministração toda só assim, ó. Assim, exatamente. E é isso, mano. Às vezes a forma de você se comunicar é importante. Você saber também a abordagem, a como você pode passar aquilo de uma forma para as pessoas. Por exemplo, eu quando fui pregar no culto da igreja de noite, eu não preguei de uma forma muito, como é que fala? Badalada. Tipo assim, Maraná, Parará, fala muito alto. Não, por exemplo, por quê? Porque as pessoas de noite, elas estavam com sono, né? Eu não tava com aquela energia, né? Aí eu falei de uma forma mais leve, né? Forma mais leve, tá? Falei algumas coisas. De vez em quando eu falei um glória, né? Glória a Deus, amém e tal, né? Aquelas palavras de impacto, né? Mas não ficava, tipo assim, toda hora gritando, entendeu? Toda hora gritando. Mas, por exemplo, agora quando é um culto que tem muita gente, cara, um culto que tem muita gente, aí você mete pá pra falar, velho. Quando é um culto que tem muita gente, cara, tem muita gente assim, reunindo os jovens, os mais velhos, todo mundo ali reunido, né? Pessoal da igreja e tal, né? Quando é um culto mais sábado, por exemplo, não sei como é só a igreja, mas quando é um culto mais que é mais cheio mesmo, meu filho, de tarde, meio-dia, 10 horas de manhã, o povo tá com energia, pô, o povo tá principalmente, então você pode falar para impacto assim, tá, aí sei lá o que, exatamente. Por exemplo, um exemplo, tá ligado? Uma pregação que eu tava assistindo do pastor Rodrigues, né? Fala sobre relacionamento ali. Mas, meu filho, como é que você vai querer a Rebeca se você só não larga a Dalila? Pô, claro, sei o quê. Aí, e se a menina escolheu um preguiçoso que nem você? Coitado dela. Você, entendeu? As palavras mais de impacto, né? Importante, entendeu? Então, você aprender a ver, a sentir o que Jesus fazia. Jesus, ele não tinha já um esboço assim, um texto assim, na mão dele, para falar com as pessoas. Não, ele via as pessoas no ambiente, sentia a energia daquele ambiente e abordava aquilo de uma forma que se conectasse diretamente com aquelas pessoas. É isso. Por quê? Jesus, por exemplo, o exemplo da mulher samaritana, com quem? Com Jesus. Bom, se Jesus, por exemplo, fosse outra pessoa, fosse Pedro, um cabo mais ignorante, por exemplo, Pedro não ia ter a forma, ele não ia ter aqui de conversar bem com ela, né? De conversar com ela, explicar certinho e tal, né? Porque é que nem aquelas pessoas que afastam da igreja, né? Você tem que, eu creio assim, para uma pessoa, para mim, eu creio que as pessoas têm que se relacionar bem, as pessoas para conversar com pessoas que estão afastadas da igreja, porque tem pessoas que não sabem conversar, tem pessoas que sabe gritar, é ignorante, não sabe falar direito com as pessoas, também não sabe, né? Fica aqui, isso não, vai, pelo amor de Deus, vai virar crente de verdade, cara. Então eu creio que, tipo assim, para certas ocasiões, tem que selecionar bem certas pessoas para fazer certas missões. Entendeu? Por exemplo, naquele exemplo ali, se fosse Pedro sabia se comunicar bem com Jesus, que nem Jesus. Pedro iria saber se comunicar do jeito que Jesus se comunicou, né? Com a mulher samaritana? Não, ele não sabia. Mas como Cristo, né? Porque Cristo Cristo tem a onisciência. Mulher, você teve 5 maridos, mas esse que você tá não é seu. Jesus sabia também, ele já sabia, né? Onisciência. Ele sabia coisas que estavam além do tempo dele, né? Físico, exatamente. E é isso. Ele sabia, sim, exatamente, sabia. Soube abordar a pessoa, soube abordar. É isso. Porque os judeus samaritanos, eles não se davam bem, porque os samaritanos eram, antigamente, pessoas de Israel, que é o que? Se separaram e foram para o norte, e viraram israelitas do norte, por causa de um rei que não vale nada, que é o Roboão, que acabou praticamente com o próprio reino, né? Praticar o próprio reino, porque ele é muito ruim, cara. Ele fala, se você está reclamando, vai morder de escorpião no trabalho. Cara, depois do trabalho, você levar mordidas de escorpiões, cara. Olha só, meu Deus do céu. Ai, meu filho, é doido, velho.
Aí com certeza ninguém vai aguentar isso, né? Aí o cara, não, quando sou trouxa, então eu vou lá para o norte. Aí deu origem a Israel do norte. Aí depois se misturar com os outros povos, né? Com certeza esse reino que eles fizeram não deu certo, porque eles não colocaram Deus a primeiro lugar, acabaram adorando outros deuses. Aí, né? Exatamente, acabou a proteção espiritual que eles tinham. E aí foi ladeira abaixo, né? Aí eles foram para outros lugares, se misturaram com outros povos, se reproduziram. Aí deu origem aos samaritanos, são povos mestiços, entendeu? Então, a gente vê que Jesus, ele, claro, com certeza já conhecia a história da samaritana, e conhecia o passado dos descendentes, né? Dos antepassados dela, exatamente, da geração dela. Ele conhecia. Então Jesus pensou, não, eu vou fazer uma abordagem que tem a ver com ela. É uma abordagem assim de conversar, como que eu vou me comunicar, tal, entendeu? Mulher, a água que eu lhe der, você vai transbordar para a vida eterna. Olha que benção, entendeu? Então, é isso. Teve muito a ver com a forma de abordagem que ele fez. Isso é muito importante saber disso também. Cara, é maravilhoso, mano. Então, o chamado o chamado que Deus coloca em você, cara, é único, mano, entendeu? Cada um tem o seu chamado. É isso, cada uma pessoa tem o seu chamado. Para evangelizar, para pastor, para ministério pastoral, profetas. Então, cada um tem o seu próprio chamado, né? Mas é tudo operado, né? Pelo mesmo Espírito, né? O mesmo Espírito vai operar sobre todas as pessoas, né? Porque é o mesmo corpo, né? Mas com membros diferentes. Isso mesmo. É uma bênção. Então é isso, é algo dado por Deus, cara. É isso mesmo. Bom, aí vamos dar uma olhada aqui no em Atos capítulo 10, verso 47. É isso. Atos capítulo 10, verso 47. Cara, eu pensei que eu já tinha falado sobre esse, mas eu tinha esquecido, mano. Cara, entendeu? Eu pensei que eu tinha falado sobre isso. Mas vamos ver aqui certinho. Como tá aqui, né? Atos capítulo 10, verso 47. É muito bom. Ó. Atos capítulo 10, verso 47. Cadê aqui, meu Deus do céu? Aqui, ó. Olha que benção. Tá até marcado, mano. Caramba, até a própria Bíblia é marcada aqui, ó. Ninguém marcou, já tá marcado. Olha que benção. O próprio Espírito Santo marcou pra gente, pra eu passar aqui pra você. Olha que benção. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Enquanto Pedro falava as palavras, estava, né, pregando, o Espírito Santo ele caiu sobre os que ouviam a mensagem. Sim, os que ouviam a mensagem. Olha que benção. Imagina só, você no culto e o Espírito Santo vir sobre você e te encher. Olha que benção. Nossa, então não falte nos cultos, mano. Olha que não falte nos cultos. Não falte nos cultos. Ó, e os fiéis que eram da circuncisão. Vamos lá, o que é circuncisão? Por isso que existe internet, né? Existe um negócio que é o que? Ó, internet, que você pesquisa e sabe. Olha que legal. Vamos ver o significado aqui. Né? Porque ninguém sabe de tudo. Nossa, meu Deus do céu. O que você acha? Não tenha vergonha de pesquisar, cara. Ó, circuncisão. Olha a palavra aqui. Circuncisão. Circuncisão. Aí vamos pesquisar aqui. Circuncisão. Exatamente, circuncisão. Nossa, ele pesquisando, não sabe nem das aulas direito. Nossa, olha quem fala, a quarta pessoa da Trindade. Minha nossa, desculpe, a quarta pessoa da Trindade, ela sabe de tudo. Calma, vamos ver aqui. Circuncisão. Ó, circuncisão é um termo que aparece com frequência na Bíblia. Seu significado é tanto físico quanto espiritual. Vamos ler aqui. A circuncisão é uma cirurgia que remove. Ah, entendeu? Acho que você já entendeu. Circuncisão. Ah, entendi. Antigo Testamento, Novo Testamento. Ó, circuncisão do coração. Aqui fala sobre a circuncisão do coração. Do coração. No Novo Testamento. Agora eu vou falar com vocês com base no Novo Testamento. É isso mesmo, no Novo Testamento. No Novo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala da circuncisão do coração. Uma transformação interior pela fé em Cristo. Exatamente. Uma transformação interior. Ou seja, tantos os que já estavam transformados em Cristo e tantos os que não estavam, os que não estavam transformados em Cristo,
O Espírito caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Todos os que tinham Cristo no coração e outros que ainda estavam começando a ouvir e conhecer a palavra ainda. Então, ele caiu sobre todos eles. Exatamente, caiu sobre todos eles. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham fiéis, né, fiéis em Cristo, de Cristo, que tinham vindo com Pedro, né, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro falou, cara, se essas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, o que nos impede de a gente batizar com água? Aí esses gentios que agora são discípulos, agora eles se converteram, se tornaram o quê? Circuncidados, na verdade, por exemplo, circuncidados, né? Transformados em Cristo, né? Transformados por Cristo. Então, depois disso, o que aconteceu? Eles começaram a andar com os apóstolos e aprender mais, receber a instrução. É isso mesmo. Porque primeiro é o que? A instrução, para depois fazer os milagres. Primeiro instrução, depois milagres. Instrução, milagres. Entendeu? Então, eles depois, olha só. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram. Olha que bênção. Se converteram. Então, por isso que Cristo não faz acepção de pessoas, né? Todos aqueles que venham a mim, é isso aí, e creem em mim, esses vão ter a vida eterna. É isso mesmo, olha que bênção. Amém. Ou seja, Cristo, ele promete uma esperança, salvação espiritual. É isso mesmo. Não, nossa, riquezas, bens materiais, sim. Deus vai abençoar você, né? Deus vai te abençoar, mas o foco realmente é no céu, é no reino de Deus. Entendeu? Não que seja errado você ter uma vida financeira boa, é claro, né? Você tem dinheiro, melhor ainda vai servir para você ter poder fazer as coisas, né? Que é consagrar o Senhor também. Olha que bênção. Então, a gente vê aqui que fala bastante sobre isso. Então, olha que bênção. Olha que bênção. Então, é uma maravilha. É isso mesmo. Agora vamos ver aqui o escrito que eu fiz aqui. Eu escrevi. E com certeza, com base no contexto, recebendo seus dons espirituais, futuramente, conforme, e com certeza, com base no contexto, eles foram o quê? Eles receberam os dons espirituais, né, futuramente, conforme o Espírito Santo lhe concedia, após virarem discípulos. É isso. É isso. Então, meus irmãos, exatamente. Ou seja, é isso. Então, o intuito é esse, cara. O intuito é exatamente o que Jesus fazia. Jesus ensinava, Jesus fazia, ensinava e lançava. Ensinava, fazia e lançava. Jesus fazia e ensinava e fazia. É isso. Jesus ensinava, fazia e lançava as pessoas. As pessoas ficavam perto de Jesus para ser nutritivas no conhecimento. Aí depois Jesus lançava elas para ficar assim, pessoas mais ativistas, né? Tinha um momento de ser nutritivo e depois disso teve um momento delas serem o quê? Ativas, né? Ativista para pregar a palavra. Então, o que da igreja é isso? A igreja não é um hospital. A igreja é um exército. É isso. As pessoas vão lá para se restaurar, porque também um exército, as pessoas se restauram, né? Através das dificuldades, das lutas, das dores, vão para se restaurar e também depois vai lançar de novo para você, lá no campo de batalha. Então, o evangelho trata disso, não de prender as pessoas em igrejas, em certas religiões, né? A minha igreja aceita, a minha igreja é a melhor, a sua igreja aceita. Esse, meu irmão, eu sei, por exemplo, eu sei que tem igreja que aceita, mas só porque aceita não significa que você tem que humilhar outra pessoa, velho. Tá ligado? Só porque uma igreja às vezes é uma aceita, não sei que você tem que humilhar os outros, mano. Tá ligado? E você fala com um tom de soberbo, né? Que você. Meu Deus, cuidado, a soberba pode ser da queda. Então, mais o Espírito, mais o Cristo, né? Ensinou na Bíblia
que os seus seguidores estavam em constante aprendizado. Olha que benção! Em constante aprendizado. Dinâmico. E transbordando Jesus. Transbordava, exatamente, fazia, ensinava e lançava. Transbordava, fazia, ensinava e lançava. Ele ensinava, ele fazia, ensinava e lançava. Para que a mensagem do Evangelho no mundo lhe fosse anunciada. Exatamente. E para que os gentios também tivessem o quê? A graça alcançada. Ele tivesse o quê? Ele conseguisse ter a graça alcançada por meio de Cristo, para a vida eterna. Exatamente. Uhum. Para que a graça eterna aos gentios lhe fosse alcançada. Olha que bem. Então, o papel da igreja é esse mesmo. Uhum. O papel da igreja é esse. É isso mesmo. Uhum. Olha que benção. Então, cara, então é isso, mano. Então a gente percebe que a gente aprendeu o que aqui? A gente aprendeu em se autoconhecer, muito bom, descobrir seu chamado, quem você, não, primeiro aqui quem você é, né? Descobrir seus pontos fracos, os pontos fortes, é isso mesmo, exatamente. Também descobrir. Aí depois o que você vai fazer? Você vai saber o seu chamado, exatamente, o seu chamado que Deus tem para você, né? O que Deus já preparou para você desde a fundação do mundo. Agora você tem que se preparar, né? Por meio das provações. Deus já preparou a sua promessa, a sua bênção, né? O seu chamado. Mas ele tem que preparar você, né? Os que a gente é carne, a gente é falho, a gente tem que se preparar, né? Porque é isso. Porque vigiar e orar. É exatamente, Jesus falou isso, né? O próprio Cristo falou. É exatamente isso. Então, meus irmãos, quando a gente vê, quando a gente busca uma instrução com a base bíblica, a gente assim consegue entender, sim, quem é você, descobrir quem é você, né? O que Cristo, qual é o seu chamado, exatamente, e entender, meus irmãos, entender que Cristo ele não faz acepção de pessoas, é isso mesmo, é exatamente, é isso mesmo, meus irmãos, é isso mesmo, não faz. Também buscar verdadeiramente a Cristo, né? Por quê? Porque, olha só que nem está aqui, circuncisão do coração, uma transformação interior, uma transformação interior pela fé em Cristo, como está em Romanos capítulo 2, verso 29. Olha, interior, que nem eu falei no começo, o mundo interior, né? O mundo interior, qual é o mundo interior? A minha mente, que está dentro da minha cabeça, meu pensamento, meu coração, meus desejos, é o mundo interior, é o que ninguém vê, né? É que nem o cara que diz que é um cara gente boa, tá, mas o cara é um psicopata. Mas o pessoal diz que é gente boa, né? Né, exatamente? Então, porque as pessoas elas veem mais a parte externa, as aparências. Mas Cristo, ele busca ver o lado interior. É isso. Você pode enganar todo mundo, você não consegue enganar Cristo. É isso. Por isso que o trigo ele passa pelo fogo e não é queimado. E o joio ele passa e é queimado, totalmente queimado. É isso. Porque é pelos frutos. O trigo ele tem joio. Vamos lá, vamos pesquisar aqui. Nossa, lá ele vai pesquisar de novo. Calma, quarta pessoa da Trindade. Nossa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e você, que é a quarta pessoa da Trindade. Perfeito. Nossa, nunca erra. Ele sabe de tudo. Meu Deus, calma, meu filho, calma. Calma, quer vender o curso? Eu compro. Peraí, calma, vamos lá. Calma aí, vamos ver aqui. Vamos terminar de ver aqui. Exatamente, eu vou pesquisar aqui, né? O trigo, ele tem fruto. Acabei de pesquisar aqui e vai falar certinho, ó. Se você quis dizer trigo e não tigro. Eita, eu escrevi errado, tá, meu Deus do céu. Eu escrevi tigro, tigro. Aí, vamos ver aqui. Então, sim, o trigo dá fruto, o trigo dá fruto, ele dá fruto sim. E esse conceito é muito usado na Bíblia. O grão de trigo é uma semente que, ao ser plantada, né, que é o grão, né? Isso mesmo. E morrer, no sentido de deixar de ser semente. É isso mesmo, o grão ele deixa de ser semente. Produz muito fruto. O grão de trigo é uma semente que, ao ser plantada e morrer,
no sentido de deixar de ser semente. Boa. Isso mesmo. De ser semente. Produz muito fruto. Ou seja, gera novas espigas com muitos grãos. Jesus usou essa imagem, né, que essa metáfora, em João capítulo 12, verso 24, para falar sobre sacrifício e multiplicação espiritual. Sacrifício e multiplicação espiritual. É isso. Na verdade, olha só. Na verdade, cadê? Eita, meu Deus do céu. É isso mesmo, irmãos. Olha que bênção. Na verdade, eu vou dizer que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Olha que bem. Grão de trigo. Ou seja, aí o grão de trigo, exatamente, é uma semente que ao ser plantada, né, tal, né, vai morrer, vai ser produzir um grão de trigo, né? Ele vai virar uma semente. Isso mesmo. Entendi. Sacrifício e multiplicação espiritual. Uhum. Então é isso mesmo. Então é exatamente isso mesmo. É o que está aqui mesmo. Na pesquisa que eu pesquisei, é isso. Sacrifício e multiplicação espiritual. Né? É isso mesmo. Sacrifício é isso mesmo. E multiplicação espiritual. Então, amém. Então é isso mesmo, meus irmãos. Então, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Exatamente, dessa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Exatamente. Espero que você tenha gostado dessa aula. Amém. Que Deus abençoe grandemente e poderosamente, infinitamente. Exatamente. É isso. Deus tenha abençoado grandemente, espiritualmente, grandemente. Amém. Bom, então a aula foi sobre isso, né? Na verdade, descobrir-se o seu chamado. Bom, o título eu vou colocar assim: Descobrir-se o seu chamado, né? Descobrir-se o seu chamado. É isso mesmo. Muito bom. Então, amém. Espero que tenham gostado. Deus abençoe. Amém. Bom, eu sou o pregador Hernandes, tô adventista. É isso mesmo. Que benção. Aí é isso aí, meus irmãos. Espero que tenham gostado da aula. E é isso. Né? Eu tô pensando em. Se você está assistindo essa aula, se você está postando lá, se você está vendo essa aula, se você está vendo essa aula pelo YouTube, amém, que Deus abençoe. Então significa que você tem interesse em disponibilizar seu tempo, né? Investir seu tempo para assistir, porque o YouTube é gratuito, o YouTube é de graça, mano. O vídeo do YouTube é de graça. Mas se você está vindo pelo quê? Você veio, você pagou, né? Pagou o curso, né, para entender, investiu, ou seja, melhor ainda, você está investindo o dinheiro e está investindo tempo e energia. Olha, graça e paz mais ainda também. Tanto se você está vindo pelo YouTube, que é investindo tempo, isso mesmo, que é a moeda mais valiosa, tempo e atenção do mundo. A moeda mais valiosa é o tempo e atenção. Se você está dedicando tempo e atenção, veio pelo YouTube, amém. Se você comprou o curso, está investindo dinheiro e também o tempo. Olha que benção. Então, melhor ainda, significa que você é diferente dos outros. Você é o Sigma, você é diferenciado. Entendeu? É isso aí, mano. Amém. Varões e varoas. Que Deus abençoe grandemente, infinitamente. Espero que tenham gostado. Amém. Cara, se não gostou do curso, por exemplo, pro curso não gostou, 7 dias de garantia. E é isso, mano, tá ligado? É exatamente. Nossa, esses caras não sabem muito teologia. Ele nem é formado, ele é, sei lá o que, é analfabeto, sei lá o que. Não, calma aí, exatamente. Nossa, calma aí, quarta pessoa da Trindade. Calma aí, quarta pessoa da Trindade. Nossa, calma, você é o perfeito. Só você que sabe de tudo. Nossa, meu Deus. Então, amém. Espero que tenham gostado, amém. Amém, graças a Deus. Graça e paz. Amém. É isso aí.